Olá, boa tarde. Eu sou René Rusch, o repórter da revista Carta Capital. O nosso entrevistado de hoje é o ex-governador, duas vezes governador do Paraná, 3 vezes. três vezes governador, duas senador da República, Roberto Requião. Senador, governador, obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu, René, e que reconheço profundamente a importância da Carta Capital na discussão política brasileira. E essa discussão é mais importante agora que nós estamos numa verdadeira crise de governo. Conseguimos nos livrar do bolsonarismo, daquele atraso incrível, mas estamos com uma crise de governo, na minha maneira de entender. E eu não sou da oposição, não. Eu sou fã do Lula, entrei na campanha dele de corpo e alma. Eu me candidatei a governador porque o PT não tinha candidato, eu entrei no PT para isso. Aliás, desculpa, governador, a primeira pergunta que eu faria para o senhor é exatamente essa. O senhor ficou 40 anos, mais de 40 anos no MDB, no PMDB, e o ano passado optou pelo PT. Por que o senhor optou pelo PT? Eu optei pelo PT porque o PT não tinha candidato ao governo. E nós precisávamos de uma candidatura no Paraná para remover o bolsonarismo do Brasil e do Estado. E eu estava profundamente desgostoso com o PMDB. Eu era, no Paraná, o filiado número 1. Eu fui fundador do PMDB aqui. Eu organizei o PMDB com uma série de companheiros. E a Carta de Princípios do PMDB Nacional, Esperança e Mudança, eu fui um dos redatores, junto com o Carlos Lessa e outros companheiros. Aquela carta que está atualizadíssima com a devida redução sociológica para os dias de hoje, está importante até hoje. É o desenvolvimentismo brasileiro que nunca foi, na verdade, implementado. O PMDB fez aquela proposta maravilhosa, mas depois foi diluído, liquidado pela fisiologia política. E eu saí do PMDB também porque o PMDB se colocou pela direita. Aquela proposta Ponte para o Futuro, que nunca foi aprovada pelo partido, mas imposta pelo Temer, pelo Marcos Lisboa e aquele pessoal que a redigiu, me descontentou de uma forma brutal. É um entreguismo explícito como política partidária. Então, eu saí do PMDB. Estava sem partido aqui no Paraná. Mas o PT, ressalvo sempre que eu tenho uma admiração profunda pelo Lula, estava sem candidato ao governo do Estado. E eu entrei no PT para ajudar a eleição do Lula e a derrota do bolsonarismo. Governador, o PT é um partido que tem várias correntes internas, várias tendências. O senhor pretende aderir a alguma dessas tendências? O senhor pretende ocupar um espaço na direção do PT, do partido? René, depois do processo eleitoral, eu não me elegi no Paraná, eu fui simplesmente esquecido pelo PT. As tendências aqui me deixaram de lado. Nunca mais falaram comigo, não perguntaram o que eu achava da organização do partido no Estado. O próprio Lula ligou para mim, em meados do último mês do ano passado, me dizendo que queria conversar comigo e com a Gleisi sobre o Paraná, sobre a política, e que em 10 dias ele ia marcar uma reunião. Essa reunião nunca aconteceu. Eu fiquei totalmente marginalizado. Então, a corrente majoritária do PT no Paraná não me incluiu. Ela desprezou a minha participação de uma forma absoluta. O que não me joga na oposição. Eu continuo torcendo pelo Lula e pelas mudanças que nós nos comprometemos na campanha. Fim do Banco Central independente, Petrobras na mão do povo do Paraná, estatização da Eletrobras e uma legislação trabalhista que dê garantias ao nosso povo trabalhador, mais simples, que está devorado, inclusive, pela uberização. Mas isso tudo ainda não aconteceu. Eu inicio dizendo a você que eu estou insatisfeito, estou descontente, porque nós estamos vendo um governo espetáculo, com algumas jogadas interessantes. 37 ministérios, René. Tem cabimento isso? Ninguém administra 37 ministérios. Seguramente o presidente da República não vai saber o nome dos ministros e não vai poder se reunir com eles. Então, foi um jogo midiático, mas as questões fundamentais foram abandonadas até agora. Até agora, eu digo, porque eu estou contente com os pronunciamentos do Lula sobre o Banco Central. E fica aqui uma sugestão já.
para nós que estamos batendo esse papo levarmos ao Lula. Ele devia usar o horário da presidência da República e fazer uma proclamação à nação dizendo o que é o Banco Central independente, o que é o domínio do capital financeiro contra a visão do Brasil produtivo e pedir apoio, porque ele não vai ter apoio da mídia. A Globo, por exemplo. A Globo não suportava o Bolsonaro, mas você nunca viu na Globo uma crítica ao liberalismo do Guedes, ao liberalismo selvagem e financeiro. O Lula precisa se comunicar com a população e criar um movimento. Se os empresários brasileiros são semi-empresários, eles são rentistas com o desmonte da industrialização do Brasil, eles não se manifestam, eles estão contentes com a política do Banco Central. Mas ela não dá emprego, não traz desenvolvimento, não aumenta a produção de ciência e tecnologia. Então, o Lula precisava fazer um apelo ao país e mudar a maneira de conseguir maioria no Congresso Nacional. A ação do governo no Congresso Nacional transformou aquilo tudo num velho mercado, a velha política. Não há uma proposta de mudança no Brasil, de crescimento econômico, de desenvolvimento. Há uma aquisição de parlamentares através da conversa com os líderes de grupos para dar sustentação ao governo. Mas essa sustentação ao governo não garante que o governo assuma o poder, para que as promessas de campanha sejam realizadas. Eu acho tudo isso um brutal equívoco. Governador, durante a campanha, o presidente Lula afirmou que o seu governo não seria o governo do PT, mas de todos que o apoiam. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que quem apoiou o Lula e garantiu a eleição foi o povo brasileiro. Todos que o apoiam, na maneira de composição com grupos parlamentares e grupos ligados a interesses econômicos limitados, exclui a população. Todos que o apoiam numa eleição direta para a presidência da República significa a presença dos interesses da maioria. Eu, por exemplo, joguei pesado nessa campanha. Nunca mais conversaram comigo para pedir uma opinião. E o que é que eu queria do Lula? O que é que o Requião quer? Ele está insatisfeito? Ele quer um ministério? Não, nunca reivindiquei nada. Absolutamente nada. O que eu quero é Banco Central dependente de um projeto nacional. Eu quero um projeto nacional. Eu quero a Petrobras na mão do Brasil. Renê, você sabe quanto custa um litro de diesel na usina, depois de refinado, extraído da nossa terra pelas mãos brasileiras? R$1. O preço médio do Brasil é $1. Eu vi hoje na mídia, não vai baixar 8% o preço do diesel. Que brincadeira é essa? Como é que um combustível que custa R$1 na produção brasileira vai para a bomba por 6,5 na média nacional? Não estou falando de uma cidade ou outra. A média nacional é 6,5. Quem tiver alguma dúvida, procure o Google. Então, é isso que me aborrece, a Eletrobras. Você sabe que na tal comissão de transição, a decisão foi claramente pela estatização da Eletrobras? Na época da redação do texto final, tiraram a estatização. O que é que está acontecendo? Para que, então, o grupo de transição? Eu vejo que a tal frente ampla ela está tão ampla que está excluindo, de uma forma bem clara, os interesses nacionais. Eu vou voltar um pouco ao que o senhor acaba de dizer. Suas críticas têm sido mais intensas em relação à Petrobras, à política de juros, ao Banco Central, à Eletrobras e à privatização da Eletrobras. Qual seria a sua sugestão dentro dessas áreas que o presidente Lula deveria adotar? Bom, é evidente trazer essas empresas para uma administração que contempla o interesse nacional, não do liberalismo econômico. Não há dúvida alguma disso. E ele devia fazer isso como está fazendo agora. Ele está dizendo com clareza que o Banco Central é o banco do capital financeiro. É um capital que não tem alma, não tem solidariedade com o povo, pensa só em dinheiro de uma minoria. Ele devia ocupar uma rede nacional que ele tem direito de se colocar. Porque o discurso que ele tem feito é porreta. É admirável. Mas não é na posse do nosso amigo lá no BNDES, com a presença do presidente do Banco Itaú, que ele vai dizer isso. Ele precisa de um apoio popular.
E se o apoio não vier por parte dessas chamadas e supostas elites vinculadas à mídia, que é vinculada a interesses internacionais de submissão e colonização do Brasil, ele deve se dirigir ao povo através de uma rede. Então, substituímos essas manifestações de grupos de interesse econômico por uma manifestação popular. Me chamem que eu vou. Uma manifestação brutal em Brasília, apoiando a queda dos juros e o domínio do Banco Central pelo interesse do desenvolvimento brasileiro, do crescimento industrial, da geração de empregos, da soberania. Senão, não vamos a lugar algum. E vai ficar essa conversa. O Lula está falando, mas está sozinho. E sozinho dentro do próprio governo. A impressão que eu tenho é que ele fala uma coisa e o governo, uma boa parte do governo, se comporta de forma diferente. Não é uma crítica ao Haddad. Eu acho que o Haddad está fazendo um jogo de se valer da pressão do Lula e da revolta com os juros altos para pressionar o Banco Central a mudar o comportamento. Mas parece que isso não vai acontecer. O Banco Central tem que ter a intervenção do Estado. E essa intervenção é legal. O Banco Central já errou na previsão das metas por 2 anos seguidos. Ele pode ser mudado inteiramente pelo presidente da República, submetido às novas nomeações ao Senado Federal. O senhor foi um crítico da escolha do ex-senador Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras. Por que, senador? Eu não fui crítico da escolha do Jean Paul Prats. Eu sou um crítico da condução da Petrobras. Veja bem, quem é o Jean Paul Prats? Ele era um consultor de empresas privadas de petróleo. Se não me engano, da Shell e da Texaco também. Ele foi relator de um projeto que a bancada do PT urdiu no Senado. Mais do que a bancada, a assessoria da bancada federal do PT. Estabelecia um projeto de equilíbrio dos preços, um fundo de equilíbrio. Este fundo era suportado por um imposto na exportação do óleo bruto. O que significa isso? Quando você cobra a exportação do óleo bruto, você automaticamente estimula a produção nacional, não é isso? Porque senão o óleo vai chegar mais caro lá para fora, vai entrar com dificuldade no Brasil. Você está estimulando as refinarias no Brasil. Ele não é nem sequer um projeto nacionalista, um projeto estatizante. Eu gostaria que fosse. Este projeto foi para a mão do Prats. O Prats acabou, na sua relatoria, com o imposto sobre o óleo cru e criou um fundo com dinheiro do Tesouro e de concessões de poços de petróleo ao grupo privado internacional. Ele estava estimulando a internacionalização da produção do petróleo, ao invés de estimular a produção interna. Não vejo como é que esse tipo de visão possa ser interessante ao Brasil. Nós hoje temos uma reserva do petróleo, René, 3 vezes maior que a norte-americana. Eles querem tomar conta do petróleo brasileiro de todas as formas. Por que o Lula caiu e a Dilma foi presa? Sempre fui um crítico das políticas do Meirelles, do Joaquim Levy e tudo mais. Mas a Dilma é uma mulher íntegra, séria. Eu não concordava com algumas coisas da sua política, mas ela foi derrubada porque ela estava, de certa forma, defendendo aquele fundo do petróleo para a educação e para a saúde no Brasil. Eles derrubaram a Dilma e prenderam o Lula por isso. Eles queriam o petróleo, a água, o Banco Central e o fim das garantias sociais dos trabalhadores brasileiros. Então, nós temos que entender isso, e o Lula entende isso com clareza. Se você acompanhar os discursos dele agora, você vê que ele entende. Mas nessa frente artificialmente montada, parece que ele tem um discurso rigorosamente isolado, René. É ruim isso. Eu quero mais lulismo no governo. E o que significa mais lulismo no governo? Significa que as teses de campanha sejam implementadas. Significa a recuperação da soberania nacional. Significa a elaboração rápida de um projeto de desenvolvimento nacional, um modelo de Brasil que seja sustentável, sem radicalismos temerários pela esquerda, mas sem a covardia de alianças com o capital financeiro, como está ocorrendo. Talvez não
Lula, mas com o governo. Quando o senhor for governador do Paraná, uma das suas maiores prioridades foi a educação. No Brasil, no governo aí do ex-capitão, o Ministério da Educação foi destruído. Com toda a sua experiência, como o senhor analisa o projeto que o ministro Camilo Santana apresentou ao governo? Eu conheço o Camilo superficialmente. Ele já esteve aqui na minha casa, em Curitiba, quando visitou o Lula junto com Jacques Wagner. Eu vejo que o projeto de educação do Brasil precisava escutar um pouco mais as experiências de educação do país. No nosso governo aqui no Paraná, numa parceria com os professores, eu criei algumas modalidades inovadoras. Por exemplo, a formação continuada dos professores. A televisão Paulo Freire, que fornecia material para as aulas que os nossos professores quisessem ministrar aos seus alunos. Eu criei o livro público. René, um livro da estrutura comercial de apoio entre comilhas, à educação, custa 50, 60 reais. O livro público, feito por mestres de primeiríssima qualidade do nosso sistema educacional, a base e os universitários, custava R$1. O papel aqui é subsidiado. Eu consegui colocar televisões em todas as salas de aula e fizemos uma inovação que nos garantiu o primeiro lugar do Brasil na qualidade de ensino. Eu vejo, pelo menos pela crítica que os professores do Paraná me trazem, que o atual projeto é o projeto do Ceará, de Sobral, mas é um projeto firmemente sustentado, não no aumento da qualidade dos professores, com a formação continuada, mas no setor privado de fornecimento de material. Eu acho que isso foge um pouco. O importante é que o professor seja muito bom. Então, eu acho que eles deviam escutar um pouco mais os apoios que tiveram no Brasil inteiro. Não! O projeto do Paraná foi produto de uma parceria com o magistério, muita gente entrou nisso, gente importantíssima, pensando no Paulo Freire. E eu acho que isso tudo acabou. Foi um loteamento, não se discute mais nada, rigorosamente nada. Assim como eu digo a você, o grupo de transição propõe a estatização da Eletrobras e o redator final, que eu não sei quem foi, exclui isso. Que aliança é essa? Que amplitude de aliança? É claro que nós precisamos de uma aliança ampla, mas a aliança ampla não pode excluir o interesse nacional. Não pode ficar só no discurso do Lula. Você já leu, René, um livro do José Gerard Schwarzenberg, O Estado do Espetáculo? Eu li menino ainda isso. Me influenciou muito. É o espetáculo do Estado, o discurso do Estado. Ele fala que o Estado diverte a população, divertir, do italiano divertere, desviar do que realmente importa. 37 ministérios. Eu fui governador 3 vezes. O que eu faria com 37 secretários de Estado? Eu não ia conseguir conversar com eles. Mas não é esse o problema. Vamos admitir que isso fosse necessário para uma aliança. Mas essa aliança não podia ser uma aliança praticamente comercial, do dá lá, toma cá. Ela tinha que ser uma aliança em cima de propostas. É o que eu digo. Se o Lula ocupar uma cadeia nacional e demonstrar com clareza, como faz o Papa Francisco, o mal que o capital financeiro dominando o mundo está fazendo à humanidade, ele não terá oposição de ninguém. Quem é que pode se levantar contra o Lula porque ele quer baixar o juro no Brasil, que é o mais alto do planeta Terra? Vamos ilustrar aqui com dados. 13,75. É a taxa Selic mais a inflação. Na verdade, o juro real é 7,2, mais ou menos isso. Sabe qual é o segundo juro mais alto do mundo? O do México, 2%. Eu acho que este jogo do juro altíssimo é para provocar uma recessão no Brasil. Esta recessão acaba, inclusive, com a possibilidade de financiamento dos programas sociais. Diminui a entrada de dinheiro. Daí eles vão propor as soluções que eles vinham dando até agora. Acabar com o Estado brasileiro. Vender definitivamente a Petrobras, as empresas públicas, e entregar isso tudo para os lemãs da vida, que já mostraram a sua verdadeira natureza
com o estouro de 43 bilhões de reais das lojas americanas e, posteriormente, o estouro da Ambev, que vive num conluio com os administradores pouco sérios. Aqui no Paraná, seguramente, a Ambev não paga imposto. Ela foi simplesmente beneficiada com isenção fiscal. E quando deputados pedem para o governo revelarem qual foi a vantagem da Ambev e qual foi a perda do Estado, as isenções aqui fecham em 17 bilhões de reais. O judiciário não dá amparo e a Secretaria de Estado diz que é sigilo fiscal. O Tribunal de Contas do Paraná pediu para a Secretaria da Fazenda uma informação agora sobre as empresas que receberam isenção. Aqui é o bolsonarismo do rato, que tem como ídolo o Guedes. Pediram à Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas, o órgão fiscalizador, e ele respondeu que é sigilo fiscal, amparados pelo judiciário que não julga. Então, você veja, nós estamos numa bagunça, uma disputa de poder. A intenção é acabar com o Estado e impor o liberalismo econômico. E quem se ferra com isso é a população. Daí, que apelo nós vamos fazer a esses empresários brasileiros que são meio empresários e meio rentistas? Eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque eles estão vivendo bem, ganhando muito dinheiro. Mas o povo está se ferrando. Eu gostaria de ver o Lula da campanha assumindo definitivamente o governo. E essa posição dele em relação ao Banco Central me dá alguma esperança. Eu sou um admirador do Lula, um cara numa constante evolução. E essa evolução, pelas conversas que tive com ele antes da campanha, me dão uma certa segurança de que ele entendeu por que ele tinha perdido o governo, por que a Dilma tinha sido empichada, por que ele tinha sido preso. E ele entrou com consciência na defesa do Brasil. Mas, de repente, essa frente é tão ampla que só não cabe nela o interesse do povo brasileiro. Como é que você vai manter programa social se a Petrobras, que era responsável por 80% dos investimentos no Brasil, está tendo lucros fantásticos hoje? É a empresa que dá maior lucro da história das petroleiras no mundo. Mas esse lucro todo vai embora como dividendo para o acionista? Como é que você vai manter os programas sociais com a Eletrobras na mão de um grupo de picaretas privados, transformando ela num instrumento de arrecadação chupa-cabra da economia? No exato momento em que a França estatiza o seu sistema elétrico e a Alemanha estatiza o sistema energético, Petrobras, petróleo e eletricidade, de uma forma total, no momento em que a Inglaterra recua da privatização da água e esgoto, Londres está fazendo isso e Paris faz a mesma coisa, nós estamos na contramão do mundo para satisfazer a ganância de alguns participantes dessa aliança ampla. A aliança tinha que ser ampla, mas não tão ampla que excluísse o interesse da soberania. O senhor teria sido convidado para integrar o conselho de administração da Itaipu e não aceitou, segundo a imprensa divulgou. O senhor, no fundo, se sente preterido pelo governo Lula? Esse convite foi um desaforo, uma humilhação. Você sabe o que é o Conselho de Itaipu? Esse conselho se reúne de 60 em 60 dias. Tem um bom salário. É uma espécie de bedel da usina. Ele fiscaliza o livro-ponto dos funcionários. Ele não tem função nenhuma, é um cala-boca, uma boca de ouro. Eu não reivindiquei cargo nenhum no governo Lula. É claro que se houvesse uma possibilidade de participar construtivamente no projeto de reconstrução do Brasil, eu acharia bacana, mas não pedi nada. A minha reivindicação, eu deixei clara para vocês, são as promessas de campanha. E eu fui excluído de conversas sobre a organização do PT no Paraná. E uma noite, sabe, esse conselho era ocupado por quem? Esse conselho é uma picaretagem, que ele não aconselha porra nenhuma, para aumentar salário de ministros do Estado. O Wagner foi conselheiro, o Ciro Gomes foi conselheiro, o filho do Pessutti, aqui do ex-governador do Paraná, meu vice, foi conselheiro, o Pessutti foi conselheiro. Era uma boca rica, uma boca dourada. Que espécie de comportamento é esse? De um sujeito que entrou nesse jogo todo ideologicamente para tentar consertar o Brasil. Não aceitei, fiquei indignado com o convite.
Não, você está em dificuldade financeira, então tem aí um pichuleco para você. Ora, não enxergaram a minha vida e a minha carreira política. Eu faço política por idealismo e por ideologia. Nunca me preocupei com isso. Para você ter uma ideia de como eu não me preocupei, eu hoje, depois de ter sido governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas, na Bélgica, presidente da seção brasileira do Parlatino e do Parlasul, Panamá e Montevidéu. Eu sou aposentado pelo INSS e ganho R$ 3.372 por mês. Não tem nenhuma aposentadoria pública. Eu fui prefeito de Curitiba, governador 3 vezes, e esses cargos. Eu faço política para dar um sentido à vida. Quem só pensa em dinheiro, em cargo, Renê, pode conseguir, quando morrer, ser enterrado na avenida principal do cemitério. A contribuição verdadeira você tem que dar na reconstrução e na evolução do processo civilizatório do Brasil e do mundo. Não foi para isso que eu participei dessa campanha. Eu fui para ver as mudanças. Agora, parece, você mesmo me disse que o PT tem correntes. Eu acho que uma corrente é pior que a outra. Eles estão disputando cargos, não é mudando o governo. Isso é ridículo. E a minha preterição aqui, acho que foi o medo que eu influísse internamente o PT. É a tentativa dos grupos de domínio do partido. Não estou preocupado com isso. Eu sou um garoto de 82 anos de vida. Eu quero é ver as coisas mudarem. A minha vida está resolvida há muito tempo. O senhor não pretende disputar ou ocupar cargo de direção no PT? Não, não. Ainda mais depois que me excluíram aqui, eu já vi que a briga de grupos internos é a coisa mais ridícula do mundo. Além de ser um único partido no Brasil, eu acho bacana isso, mas eu já vi que eles me excluem de qualquer coisa. É o domínio de pequenos grupos. Agora, eu, quando estive na posse do Lula, para você ter ideia, eu não fui convidado para a posse. Eu tive que brigar na última hora por um convite. Ficar telefonando, o meu pessoal aqui ligando, para mim poder ver de perto aqui. Eu fui cumprimentado pelos ministros do Lula. Requião, você vai para Itaipu, para a diretoria geral. É o segundo orçamento de investimento do Brasil. Eu fiquei espantado porque eu não tinha pedido nada. Eu estava esperando a tal conversa com o Lula para conversar sobre o Paraná, o que nós íamos fazer, sobre a política brasileira. De repente, eu sou excluído até de conversas. Não estou reclamando por isso. Eu reclamo pela realização das promessas de campanha. Não é com a fuga dessa história da Frente Ampla que nós vamos ter um governo do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Você veja como é que se comporta a Globo hoje, né? Ela apoia o Banco Central, ela apoia a venda da Eletrobras, ela apoia o roubo da Petrobras, ela apoia os trabalhadores sem direito algum. Mas ela não queria o Bolsonaro. O Lula deveria ter privilegiado, nesse início de governo, a mídia alternativa, que não abandonou nunca. Mas está dando uma prioridade absoluta para a Globo. E dizem, vamos montar grupos de apoio ao Lula. Que tal montar grupos de apoio a um programa de governo factível, moderado, sem temeridade, mas sem a submissão ao interesse do capital financeiro? Por que não tiraram esses caras ainda do Banco Central? Você sabe que a própria legislação do Banco Central admite que eles podem ser postos na rua pelo Lula amanhã cedo. Por quê? Porque eles erraram no cumprimento de 2 anos de metas. O Lula pode trocar todos, o Copom e o presidente do banco. Embora a pressão inicial fosse interessante, porque você podia fazer um recuo, uma composição de recuo a favor do Brasil, sem fazer a brutalidade da intervenção, e o banco estaria trabalhando com um projeto de governo. Onde é que está o projeto de governo? É manter a Eletrobras privada, como acabou determinando o relatório da Comissão de Transição? Quem me passou essas informações, para isso não ficar no escuro, foi o líder eletricitário Nilo Gato. Governador, com a reeleição, vamos falar um pouco do Congresso, desse jogo político, do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco no Senado.
O senhor acredita que o governo estará mais fortalecido nas duas casas? Veja bem, se tivéssemos exposto um programa claro de mudança, o Brasil vai baixar os juros num projeto de desenvolvimento econômico, de industrialização que acabou. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Lembra quais eram? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem. Nós entramos na Guerra Fria, nós fomos paralisados pelos acordos com a política norte-americana. Se houvesse uma proposta clara, ao invés de uma negociação de cargos, o Pacheco e o Lira, eles não foram eleitos, eles adquiriram a presidência da Câmara e do Senado. E eles tivessem dito, não, essa proposta é uma proposta para recuperar o Brasil, nós acreditamos nisso, ela é moderada, mas ela vai mexer na estrutura, vai melhorar a vida do povo, garantir a soberania, a importância do Brasil no Conselho das Nações, que se me dá que fosse eleito um ou outro. Mas não, foi um negócio. Você ganha um cargo e, de repente, elege um ministro que meteu a mão no dinheiro para fazer uma estrada para sua fazenda. O outro que vem aqui sobre a questão do Paraná e diz que o pedágio do Paraná, que foi o maior roubo da história do Brasil, está muito bom. Ele está de acordo com a política do rato. O Bolsonaro, o René, quando houve a privatização, tentativa de privatização da Companhia de Energia do Paraná, que é a melhor do Brasil, fez um decreto, porque o Tribunal de Contas da União disse que era tudo ilegal, que não valia a privatização. O Lula não anulou esse decreto ainda, porque o ministro deve ser a favor das privatizações, o ministro das Minas e Energia. O que é isso? Como é que você acha que eu posso me sentir depois de ter entrado como entrei nesse processo? Não anulou o decreto? Não, é 30 dias. Você precisa de 30 segundos para anular um decreto, não é 30 dias. Você precisa agir na questão do pedágio. Mas não. Tudo parece que está em função de alguns votos no Congresso Nacional. Se tiver mais 5 votos num determinado partido no Congresso Nacional, pode privatizar a Copel, pode vender o Paraná. Não acho graça nisso. O senhor diria hoje que está decepcionado com os primeiros 40 dias, quase 40 dias de governo? Eu estou entusiasmado com os últimos pronunciamentos do Lula em relação ao Banco Central. Mas eu não posso esquecer, Renê, que foi o PT que mudou na eleição passada, não essa do Lula agora, mudou o programa de governo no Tribunal Superior Eleitoral para dizer que ele era a favor da independência do Banco Central. Então, esse partido é dividido. O Lula está dizendo o contrário agora. Mas eu lembro que aí na Carta Capital, com meu velho amigo Mino, eu fui numa daquelas reuniões no fim do ano, em que os caras diziam que precisava um presidente socialista para os banqueiros ganharem tanto dinheiro. E uma das estrelas era o Lemã, elogiadas pela política econômica do governo. Agora, se os erros podem se transformar na nossa experiência e não serem repetidos, é fantástico. E eu vi que o Lula tinha consciência disso. Então, agora, eu acho que a ação nossa aqui, a crítica eu faço, que sempre me joguei de corpo e alma no apoio a Dilma, mas embora eu fosse opositor do Meirelles, do Joaquim Levy, daquela gente toda no governo, porque eu li A Ponte para o Futuro, escrita por um cara que era secretário de Finanças do PT, não era? Do governo federal, Marcos Lisboa. Ele é um dos redatores da Ponte para o Futuro. Aquela barbaridade. Eu entrei pesado no jogo. Eu sempre faço política com o que eu acredito. Eu nunca espero nada. Mas eu espero que as coisas mudem no Brasil. Então, hoje, eu me entusiasmo com o Lula abrindo a boca. Se ele for para uma rede nacional, ele vai levantar o nível de consciência política do Brasil. E vai na linha do Papa Francisco. O capital é ruim? Não. O capital bem aplicado cria uma fábrica, levanta a tecnologia, dá empregos bem pagos aos trabalhadores. Mas ele não pode dominar o mundo, as pessoas. O capital tem que servir
ao processo civilizatório, o bem-estar da vida das pessoas, dos trabalhadores. Está acontecendo o contrário. René, nós estamos em vésperas de uma nova guerra mundial, detonada por essa loucura dos Estados Unidos e a Rússia disputarem o mercado mundial, onde a Ucrânia é bucha de canhão, e da hostilidade dos Estados Unidos com a China, que está crescendo extraordinariamente do ponto de vista tecnológico, fazendo mudanças internas na condução da sua economia. Nós estamos numa crise pesada. O que o Brasil precisava? Ter um projeto claro de desenvolvimento. De hostilidade aos Estados Unidos? Não. Mas de valorização nossa. Vamos respeitar os Estados Unidos, a Rússia e os outros países que têm os seus problemas internos. Mas nós não podemos ficar como vassalos desses projetos. Não podemos ser vassalos dos americanos, mas vamos ser agora da Rússia e da China através do BRICS? Não, tem que ter o nosso projeto. Por que isso não se coloca com clareza agora? Daí o Lula vai para a Argentina e não visita a Cristina Kirchner. Por quê? O Fernandes merecia uma visita do Lula por ser presidente e por ter vindo aqui em Curitiba, na Polícia Federal. Mas a política do Fernandes é diferente da política proposta pela Cristina hoje. Ela é uma política que está seguindo os caminhos do Fundo Monetário Internacional, do neoliberalismo. Eu acho que a gente precisa repensar isso tudo. Então, eu vejo alguns erros, e esses erros podem nos levar, e é isso que me abomina, a pedagogia do fracasso. Só vai ser entendido isso quando a economia fracassar. O que é detestável nesse momento do Brasil. E a economia, nesse caminho, vai fracassar. O Banco Central quer a recessão para forçar o Estado a abrir mão de todo o comando que ele possa ter em setores importantes da economia. Empresas estratégicas, água, luz, petróleo. Como é que é possível, vou repetir, que custe R$ 1 o S2, o diesel, pronto na usina, refinado em refinarias brasileiras por trabalhadores brasileiros do nosso solo do pré-sal, e seja vendido por um preço médio de 6,50? E, de repente, eu vejo aí, não, vai baixar 30 centavos. O que é isso? E esse presidente novo, que eu mal conheço, ele foi senador comigo num fim de mandato, eu estava saindo, mas mal conheço, diz que ele vai se dedicar à tecnologia alternativa. Você assistiu aquele filme de Volta ao Futuro, que tinha aquele cientista louco? Ele vai empinar papagaio para pegar os raios e transformar os raios em eletricidade na Terra? Ele vai se dedicar à perfuração da camada terrestre para pegar a pressão geológica de altas temperaturas? Ele quer usar as marés para produzir energia, mais a eólica, a solar? Deixa de brincadeira. Como quem diz, não, vamos deixar tudo como está, porque nós vamos investir no futuro. Que futuro se o mundo inteiro está se estraçalhando pelo domínio do petróleo? Que palhaçada é essa? Dizer que a Petrobras vai tentar empinar raia agora para pegar trovão no ar e canalizar para uso de energia na Terra? A pressão geológica? Não é assim. O petróleo não é só combustível, são mais de 100 subprodutos. Isso vai durar muito tempo. É claro que a pesquisa para frente é interessante, mas seria mais ou menos como dizer que vamos deixar a floresta amazônica acabar, a terra acaba, vamos começar agora a investigar possibilidades da colonização da Lua. É ridículo isso, isso é vendido como verdade pelo nosso governo, René. Não dá para engolir isso. E o que estão fazendo com a Petrobras? Não, os trabalhadores serão muito bem tratados agora. Nós estamos ganhando o maior lucro do mundo, nós vamos melhorar o nível dos trabalhadores. Petrobras é do Brasil, os trabalhadores são importantíssimos. Mas eu vejo que isso está, de uma forma bem clara, traindo o que a gente imaginava que tinha que acontecer no Brasil. Governador, Agora, por 30 mil por mês e um cargo de bedel de Itaipu, eles queriam calar a minha boca? 30 mil para não trabalhar. Tem cabimento isso? o nosso 8 de janeiro, fatídico 8 de janeiro, demonstrou que essa ultradireita radical, o bolsonarismo, ele
demarcou a política brasileira, está aí. Na sua opinião, isso é preocupante? E aonde esse movimento pode chegar? Não é preocupante. O 8 de janeiro foi uma manifestação ridícula. Mais ou menos 4.000 pessoas estipendiadas por empresários que usufruíram da bobagem do Guedes no Brasil foram a Brasília. Dessas 4.000, 6.000 no máximo, tinha lá uns 400 caras, foram preparados e treinados para quebrar o Congresso, quebrar o Palácio do Governo e assaltar o Supremo Tribunal Federal. Foi ridícula a manifestação. Ela estava calçada pela cooptação da Polícia Federal, da Guarda do Palácio. Chamar isso de terrorismo é uma bobagem. Alguns terroristas, 400 talvez. O resto foi... Eu vi que um cara, filho de um ex-deputado aqui do Paraná, que era meu amigo, que está em Mato Grosso, pagou R$ 200 por cada cara, mais comida, estadia e tudo para irem para Brasília. Esses caras não eram terroristas, não eram nada, eles foram ganhar R$ 200. Muita gente foi nessa bobagem. Agora, transformar isso no risco, então o risco é tão grande que nós temos que engolir a extrema-direita no governo, nós temos que engolir essa negociação do Congresso que não tem princípio, que é um processo de adquirir votos, não é de convencer pessoas. Eu tenho certeza, eu fui governador 3 vezes, né? Eu nunca negociei uma emenda a um cargo, eu colocava propostas. Vamos naquela linha do antepassado teu, o Totonho Gramsci. Não existe o canalha absoluto. Canalha absoluto é uma figura de literatura. Ninguém se acredita um canalha. Agora, se não tem outra saída, vale a compra. Inclusive para o pessoal nosso. Eles dizem, bom, se para votar no Lula agora o cara recebe um ministério, o outro recebe cargos, o outro recebe emendas, e eu que votei, que acreditei, não recebo nada, passa a cobrar também. É a desmoralização total do Congresso Nacional. Se transforma no mercado persa. É isso que me incomoda. Então, o Pacheco era o candidato do Bolsonaro. E o Lira também. Foram os nossos agora, porque houve uma reconvenção, aconteceu com eles o que aconteceu com o padre Vieira. Eles eram devotos da Virgem Maria e, de repente, foram atingidos por um estalo e mudaram a maneira de pensar. E o padre medíocre se transforma no melhor orador sacro da língua portuguesa. Não aconteceu isso. Foi um negócio. Você viu o discurso do Pacheco de posse? Sim, Ele não falou em economia, foi um discurso identitário. É a proposta do Fundo Monetário Internacional. Nós vamos agora defender os negros. Claro que tem que defender as minorias de uma forma pesada. Quando eu fui governador aqui, eu inaugurei no Brasil pela primeira vez as cotas. Nós instalamos isso aqui no Paraná. Nós cuidamos dos aldeamentos dos indígenas, dos povos originários, de uma forma concreta. Nós instalamos escolas de magistério bilíngues. Nós instalamos escolas nos aldeamentos em português e na língua originária. Nós colocamos tratores, agrônomos e veterinários para fazer evoluir o tipo de agricultura que eles faziam. Nós viabilizamos escolas profissionalizantes, água tratada, esgoto tratado e casas de alvenaria. Modelo dinamarquês, europeu, não. Segundo as tradições dos povos originários. Nós mexemos nisso. E os negros? Nós reconhecemos, o que não havia reconhecimento no Paraná, 120 quilômetros foram reconhecidos e apoiados pelo Estado positivamente. Não foi um divertimento de diverter para sair um programa na Globo. Foi uma ação concreta. Claro que eu acho bacana a homenagem aos índios dos ministérios, mas 37 ministérios, sem recursos, sem pessoal, sem nada. Estou absolutamente desencantado com essa maneira de conduzir o governo. E os grupos internos do PT se estraçalhando. Não tem cabimento isso. O presidente Lula afirmou, durante o período da campanha, que não pretendia ser candidato à reeleição. Agora, ele já dá indícios que pode rever essa posição. A minha pergunta ao senhor é: qual é o futuro do PT sem o Lula? Pelo que eu vi do comportamento do PT aqui no Paraná, os grupos, a exclusão, dando meu apoio, eu fui rigorosamente ignorado depois da eleição, não por repartimento de cargos,
que eu não reivindico, não interesso, mas eles dominam o negócio de uma forma absoluta. Eu acho que sai o Lula, acaba o PT. Agora, é uma base partidária monumental. Ora, o que é o PT? É a Fundação Perseu Obama? A visão economista de direita que eles têm? Semidireita? Não. É a base popular. Tem uma base excepcional. O Lula é uma marca, mas está faltando uma proposta de governo do Brasil. O que queremos no processo civilizatório que foi interrompido pelo Bolsonaro? Qual é a posição do Brasil no Conselho das Nações? Qual é a posição em relação às empresas públicas? A prática é o critério da verdade. Nós temos um discurso e uma prática que não está correspondendo ao discurso. O discurso do Lula continua uma beleza, mas os ministros não têm nada a ver com isso. Uma parte deles, claro que tem pessoas excelentes. Isso reflete no partido, no PT? Claro que reflete. Aqui no Paraná, a rejeição ao PT é uma brutalidade. Se cantou em prosa e verso a Lava Jato, essa bobajada toda. Mas tem uma base que acredita na mudança, mas a cúpula não age dessa maneira. Então, sai o Lula, sobra quem no PT? Quem é que vai ser o líder do PT? O Alckmin. Nosso amigo Alckmin vai ser o petista mor? Quem é que vai ser? Vai ser o Juscelino? Ele, Juscelino da Estrada? Governador, eu lhe agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conversar com o senhor é sempre um excelente aprendizado, uma grande aula de política e de administração. Obrigado, governador. Valeu, Renê. Que a Nossa Senhora lhe ilumine, assim como eu desejo que ela ilumine o presidente do Senado e o presidente da Câmara, o Pacheco e o Lira, e deu um estalo na cabeça dos dois, como deu no Padre Vieira. E um medíocre padre se transformou no maior orador sacro da língua portuguesa.